Oi, sejam bem-vindos ao nosso podcast Bolo com Fé. Eu sou a Bruna Rebelo. E eu sou o Lucas Gomes. E juntos a gente vai levar um papo leve, descontraído. Não religioso. Nada religioso. Mas extremamente cheio de Deus. Com certeza, sempre. E o nosso assunto de hoje é fé. Quais são as suas dúvidas sobre fé? E o que é fé? E será que você tem fé? Ou será que o que a gente tem é só crença? Vamos quebrar vários paradigmas hoje, né? Num papo super legal. Eu sou só uma confeiteira curiosa que crê em Deus, uma ex-rebelde. Às vezes eu tenho um pezinho na rebeldia, mas eu já tá liberta. Estou liberta, em nome de Jesus. E eu sou não religioso, cristão, pastor, diretor do Instituto Bíblico. E aqui eu sou mais um confeiteiro da fé junto com a Bruna, para a gente juntos, através da palavra de Deus, conversarmos sobre esses assuntos maravilhosos e sermos bênção de Deus para muita gente. Com certeza. Então vamos lá, começar nosso papo. Lucas, vamos começar acho que com o ponto principal. O que é fé? Essa é uma pergunta maravilhosa que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um caminho para a gente aprender. A questão é que o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, quando ele vai nos responder sobre fé, fica um pouco mais difícil do que fácil. Que eu acho que o texto, que independentemente se a pessoa tem uma religião ou não, ou crente ou não, ela com certeza já ouviu falar desse texto, que é Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Mas, Bruna, sinceramente, dá para saber o que é fé com base nessa informação? Por exemplo, com base nisso, que você entenderia do que que é fé? eu não espero, de algo que eu não espero? Que você espera. Algo que eu espero, mas que eu não vejo. Exato. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Então, ela é o firme fundamento do que você espera. Então, ela é o firme fundamento, a ideia de base, de chão. Ela é o fundamento. Ela é a sustentação. E ela é a prova, ela em si é a prova daquilo que você não vê. Porque eu sempre tive muito problema com a fé, principalmente quando eu comecei a querer me conectar com Deus e entender mais. Eu sempre tive muito problema com a fé por justamente essa questão de eu não ver. Então, se eu não vejo, aí as minhas questões eram, cara, não seria muito mais fácil para Deus aparecer ou dar um sinal para todo mundo? Não, essa era a minha questão lá atrás. Lógico. Dar um sinal para todo mundo já acreditar e pronto, beleza. Só que depois, lendo a palavra, eu já vi que ele já deu vários sinais e mesmo assim as pessoas continuavam não acreditando. Exatamente. Então, acho que a fé mesmo, eu não tenho que ver para acreditar. Exatamente. Né? É as palavras de Jesus lá pro Tomé. Lembra? Jesus falou, Tomé, feliz é aqueles que não viram e creram. Então, assim, como assim eu sou feliz por crer e não ver? Não ver, como assim? É porque eu vou ser levado a um nível de maturidade muito maior. Então, vamos começar a responder essa pergunta. O que é fé? Para a gente começar a responder o que é fé, eu acho que a gente precisa ir por um caminho. O que não é fé? Tá. Então, vamos lá. A questão a palavra fé em si, eu acho que ela, no senso comum, é crer. Você tem fé? Creio. Eu acredito. Tenho fé. Não a fé das Escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus, a fé em Cristo. Se quiser colocar da religião judaico-cristã, mas não necessariamente isso. A fé em Deus. Fé em Deus, conforme as Escrituras, não é necessariamente só o crer. Está além disso. Então, a gente vai começar a diferenciar que fé e crença não é a mesma coisa. Tá. Crença é crença. É porque crença eu posso acreditar em qualquer coisa. E a crença
parte da questão assim cultural, familiar, religiosa. Quase sempre não se pede explicações. Quase sempre não se dá resposta. Quase sempre não é verificável. Quase sempre é tradição. Exemplo. Vamos começar aqui. Crença de criança. Já que nós estamos no assunto Bolo com Fé, que é o nosso podcast, então vamos assim. Crença de criança. Não pode comer manga e tomar leite. Que loucura, né? Quem que inventou isso? Crença. Uhum. Crenças desse tipo, são crenças. Não é verificável. Eu não conheci uma pessoa que morreu por causa desse negócio. Não tem uma comprovação. E quem ensina não explica. É tipo deixar o chinelo virado. É tipo deixar o chinelo virado. Nossa. Uma outra coisa de criança. Eu lembro, às vezes, festinha. Eu cresci em ambiente de igreja. Então fazia coxinha de frango. E aí, às vezes, a gente ia pegar. Não pode. Tem que fritar tudo, porque senão se pegar, seca o óleo. Já ouviu isso? Meu Deus, essa não. Já ouviu, Fernanda? Essa é nova. Meu pai fritava mandioquinha. Não, senão dá um negócio no óleo aqui, seca o óleo aqui, não pode. Tem que esperar. Que loucura. Mas que tribulação. Ai, Então, são crenças. Não tem explicações. A fé, não. O escritor aos Hebreus está falando que a fé, ela parte da certeza, do fundamento. Ela é um fundamento. Ela trabalha com algo verificável. O fato de não ser visto não quer dizer que não é verificável. Tá. Explico. Não, explico não. Você vai me responder. Ai, meu Deus. Nós estamos em aula agora, sabatina. Medo. Me dê um exemplo de uma coisa que é verificável, mas não é vista. Algo que é a ressurreição de Jesus. Maravilhoso. Mas vamos trazer para algo mais pessoal. Depois a gente entra na ressurreição. Pronto. Mais pessoal pra mim? Vamos lá. O amor, você vê? Não. Mas você verifica? Sim. Totalmente. Então, ele é visível comportamentalmente. Através das minhas ações. Pronto, do seu dia a dia. O Fer com você com a Lolo. Sim, totalmente comprovado. É visível, você vê o amor, que é o amor visível? Ou seja, mas ele é verificável. Assim é a fé. É por isso que o pastor Tiago, de Jerusalém, o que o Tiago falou? Que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque ela não é mais verificável. Porque é aquela questão, agora eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E isso é totalmente verificável. Exato. Porque eu virei uma nova pessoa. E Então, todas as pessoas ao meu redor conseguem ver. Exato. E aí a pergunta da Bru. Eu não via Deus. Ué, você vê Deus naquele que está cheio de fé e se comporta cheio de Deus. Sim. Então, diferentemente da crença, a fé ela é verificável e a fé é fundamento. Ela é certeza. Ela trabalha com convicções. Então, convicções do quê e certeza do quê? Então, a fé é crer. Crer em quem? Verificação sobre quem? Certeza de quem? Então, a fé bíblica, a fé das Escrituras, para além de religião, Deus não é religioso, Deus é Deus. E Deus não existe, Deus é. Então, ele está além de qualquer nível de existência. Eu creio que ele exista no sentido de saber que ele é Deus. Mas não numa existência como a minha e a sua. Tá. Por quê? Porque ele não tem começo e fim, ele é o nosso Senhor. Tá. Mas, pessoal, você que está conosco, é que deu uma vontade de pregar agora. Mas, Se segura. aí, segura. Eu diria, então, que o objetivo da fé, o objeto da fé, quem é?
Deus. Deus. Então, o que é que você não vê? Não vejo Deus. Deus. Quais são os fatos que você quer verificar? Sobre quem é? Sobre Deus. O que você espera? O que eu espero de Deus? Pronto. A fé é esperar coisas dele. Aham. A palavra é dele. Aham. Então, tem uma definição de fé, até no nosso Instituto Bíblico por a Fé, que a nossa Bruna é aluna e vai se formar, e o Fernando também, e eu espero você conosco, que queira conhecer mais. Aqui, ó, a definição de fé que eu mais gosto, Bruna. A fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Isso é fé. E como eu conheço o caráter de Deus? Através da palavra e do relacionamento com Ele. Isso é fé. Fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Então, como que desenvolve fé? Eu não disse que a fé ela é verificável pelo comportamento? Então ela é relacional. Sim. Não existe fé sem exemplo, um relacionamento com Quem Deus. é o pai das 3 maiores religiões? É cristianismo, islamismo e judaísmo. Deus. Abraão, Abraão. pai da fé. Ah, o pai da fé. Ó, Boa. vou dar nota 2 para ela. Ai, meu Deus. E olha que eu sou uma boa aluna, viu? Exatamente. Lembra? Abraão. Abraão, o pai da fé. Inclusive, eu estava assistindo aquele filme sobre Abraão que você Maravilhoso. indicou, que tem no Prime ontem. Maravilhoso. É ótimo. Já assisti que- metade. Sensacional. Pronto, você assistiu o filme, você que não assistiu no Prime tem, maravilhoso. É muito bom. Eu queria muito que alguém da produção refizesse aquele filme. Mais novo, né? Porque ele é Mais bem... novo, ele é muito antigo. E aí, tá, você assistiu o filme, vamos à história de Abraão. Cara, Deus falou para Abraão, sai da terra, sai da parentela. E agora? Que fé é essa? Tá, eu estou ouvindo, mas como saber que é ele? Anda comigo, Abraão. Anda comigo. Isso é fé. Essa verificação, esse comportamento, esse dia por dia, esse caminho por caminho. Isso é fé. Então, confiar no caráter dele. Então, você já nos deu uma resposta, né? Confiar no caráter dele, em quem Deus é, a partir das Escrituras. Tá. Mas as Escrituras também nos ensinam como que a gente pode aprender sobre Deus. Onde? Além das escrituras? É. No nosso relacionamento com Ele, com Onde oração. mais? Além de oração, de jejum, de... Meu Deus. Aonde mais que eu posso aprender? Aqui, ó. O nosso podcast tem um cenário aqui do lado maravilhoso. Cheio de natureza. Sim. Salmo 19. E Paulo diz aos Romanos que tudo que de Deus pode se conhecer, ele deixou aqui. Quando alguém diz que fé e ciência tem que ser separado, não é isso que a Bíblia diz. Os dois Na andam verdade, juntos. investigar a ciência é investigar Deus. Porque tudo que existe dentro da ciência é a inteligibilidade de Deus, a inteligência dele. Por exemplo, as cores, os pássaros, as movimentações, as leis. Já que é bolo com fé, cada mistura, cada ingrediente, como tudo se conecta, o sabor. A fé não é ignorante. Acho que tem muita gente que tem isso na mente. Eu escutei isso muito tempo na minha vida. Por isso que eu sempre tive muito problema com a fé. Porque eu não podia fazer perguntas. Porque as minhas perguntas não eram respondidas. As perguntas eram simplesmente porque é. Uma pergunta sua que não era respondida. Eu fui criada numa base religiosa muito grande. Sim. Então, as minhas perguntas eram: por que eu não posso assistir televisão? Por que eu não posso usar calça? Por que eu não posso furar a orelha? Por que eu não posso usar maquiagem? Por que eu não posso pintar as minhas unhas? Por que eu não posso comemorar Natal, já que Jesus nasceu, né, em algum momento? Por que eu não posso comemorar Páscoa? Eu tinha muitos porquês relacionados às doutrinas da religião que os meus pais seguiam e que eu tinha que seguir. Então, essas coisas não tinham fundamentos, né? Por que eu não posso? Onde está escrito? E isso nunca não é porque é.
E o é porque é nunca me satisfez. E esse tipo de questão você não pode fazer perguntas, porque você tem que crer. Sempre me afastou muito de Deus. Então você tem que crer e pronto, você tem que acreditar e é isso. Só que não é assim, né? Não, Deus não tem problema com as nossas perguntas. Não Tem. tem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ó, quem bate a porta se abre. Deus não tem problema com as nossas perguntas. Na verdade, o que Deus não tem problema com nada, mas o que não é saudável é a gente achar que Deus tem que responder do nosso jeito. Então, por exemplo... E no nosso tempo. Exato. Então, por exemplo, quem mais fez pergunta para Deus na Bíblia? Vamos lá. Ixi. Essa você sabe. Ele fez muita pergunta para Deus. E Deus fez 2 capítulos, quase 3, só de respostas. Jó. Jó. Nossa, coitado, né? Deus é pai. Que luta. Jó, um herói da fé. Assim, ó. Então Jó fez muita pergunta. Cadê Deus? Não sei o quê. Cadê ele? E Jó, algumas vezes, no sentido respeitoso da palavra, até afronta. Tipo assim, eu queria um advogado aqui para eu poder falar com Deus e eu seria justo. Aí Deus disse, então vamos fazer uma sabatina, Jó. Que é maravilhoso. Coitado. Jó 38, Deus desce no redemoinho. Essa informação eu vou ter que passar. Por que Deus desce no redemoinho? Por quê? Já que estamos falando de fé. Redemoinho ou tempestade. Eu acho que a primeira coisa é aqui, ó. Deus permitiu que uma tempestade derrubasse a casa de Jó. Melhor dizendo, a casa dos filhos de Jó. E os 10 filhos deles morreram. Não é interessante que para Deus responder as perguntas de Jó e curar a alma dele, Deus venha de novo numa tempestade? Faz muito sentido, né? É como se Deus dissesse assim, sabe aquilo que te feriu? Eu vou vir no meio disso para te curar. Nossa. Deus é intencional. E é por isso que a nossa fé é inteligente. É uma fé racional, é uma fé complexa, detalhada. Ela não é ignorante. Muito pelo contrário. A Bíblia o tempo todo, a palavra de Deus o tempo todo fica assim, ó. O culto é racional, mente de Cristo. O tempo todo a fé exige essa mudança de pensamento. Sim. E aí Deus vem no redemoinho primeiro para curar o trauma dele. E Deus, está escrito lá, Jó 38:1, de dentro do redemoinho fala com Jó. Eu gosto muito, já que eu amo o meu Deus, tudo que Ele criou eu gosto de estudar. E eu gosto muito de furacão, redemoinho, tempestade e tal. E o lugar mais silencioso e organizado em uma tempestade é o olho do furacão. Lá é extremamente silencioso. E não é uma bagunça lá dentro. Só para fora. É só para fora. Tá. E Deus vai responder ele de dentro do redemoinho. É como se Deus dissesse, o fato de eu estar em silêncio não quer dizer que eu não estava aqui. Caraca. Segundo, o fato de você não entender não quer dizer que eu não estava no controle. E essa é a parte da fé que é a mais... E aí como que Deus começa a fazer? Aí eu volto para a natureza, por isso que eu entrei em Jó. Porque as perguntas de Deus para Jó têm a ver com aquilo que ele criou. Onde estavas tu, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? A ciência explica, só que ela bate em um ponto, ela fala, é isso. E depois disso, mas quem estabeleceu essa lei? É aí que a fé chega. Nós sabemos quem. E nós sabemos por quê. Nós sabemos explicar o que é inexplicável para você, né? Exato, a ciência verifica o fato. E a gente não tem problema com isso, muito pelo contrário. A gente gosta disso, né? A gente né? gosta disso, a gente gosta. Por quê? Porque isso mostra a inteligência do Criador, do arquiteto divino e como ele colocou isso. Pronto, então vamos lá. A fé é uma profunda confiança no caráter dele. Como eu conheço o caráter dele? Pela palavra e pelo que ele criou.
Ele colocou tudo de maneira inteligente, verificável. Tudo que ele criou é muito perfeito, né? Perfeito. A maneira que nós funcionamos, como a natureza funciona, o sistema de tudo. E aí eu invoco C.S. Lewis. Por quê? Eu vou contar uma coisa do meu coração, Bruno. Abre o meu coração aqui agora. Momentos de confissões. Ai, meu Deus. Quando eu perdi o meu irmão, que ele morreu assassinado, enquanto a minha mãe estava de joelho orando, eu pensei em abandonar a fé. Rolou um questionamento. Lógico que rola. Porque, cadê? Será que eu até agora não estava em crenças? E sem contar que, infelizmente, a gente é doutrinado na questão educacional da escola. Parece que a gente não é livre para acreditar, por exemplo, na questão criacionista, no sentido de Deus. A ciência é isso, então você vai começando a gerar dúvidas. E a gente tem um monte. Mas aí, C.S. Lewis, no livro dele, lá, Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, que Lewis, quando ele perdeu a mãe, de câncer, ele abandonou a fé por quase 30 anos. Tem que ser 30 porque a minha língua é presa. E quando 30 anos ele viveu essa vida, ele só se conscientizou a partir de um ponto. Quem me deu inteligência? Quem me deu a capacidade de pensar além da criação? Por exemplo, tem a banana, tem a farinha, tem o óleo. Mas quem me deu a capacidade de que se eu juntar o óleo com a farinha, fazer uma massa, colocar a banana, colocar o fogo, quem me deu essa capacidade? De transformar as coisas, né, que estão na terra. Quem me deu? Da onde vem essa capacidade? As leis naturais que estão aqui dentro. Não necessariamente alguém precisa dizer não mate para mim saber que isso é errado. Quem me deu? Quem colocou isso dentro de mim, Quem colocou isso dentro de mim? Então, ainda que eu não goste, ainda que eu tenha profundos ressentimentos dele, não tem como eu dizer. Que não existe. Porque você não tem como explicar isso. A ciência não explica. Não vai. Né? Não Ela tem é como. limitada. E é nessa hora que eu preciso confiar no caráter dele, porque ele sabe de coisas que eu não sei, e é só caminhando com ele. Então, fé é a profunda confiança no caráter dele. Sim. No que ele disse, como ele se moveu, naquilo que ele deixou para nós como criação. Agora, significa que a gente vai ter respostas de tudo? Não. Não. Minha mãe falava assim, quando eu jogar no céu, Deus vai me responder, Deus vai ter que me responder tudo. Vai nada. Tá achando? Vai nada, é sério, Deus vai me responder tudo agora. Não. Jesus falou assim para os seus discípulos, naquele dia, nada me perguntareis. E por que não? E aí eu invoco o C.S. Lewis de novo. Quando eu olhar para ele, eu não vou precisar de respostas, porque ele vai ser suficiente. Eu fico tentando imaginar, assim, uma coisa surreal, né? Eu vou olhar... Você não vai querer fazer pergunta nenhuma, você vai falar... Você entendi tudo, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E Provérbios 25 diz que a glória de Deus é esconder as coisas dos homens. E a glória dos homens é descobrir o que Deus escondeu. É fé. A fé me leva a isso. A fé me leva a abrir as escrituras. A fé me leva ao relacionamento com Deus. A fé me leva a querer conhecer. Sim. E Paulo diz, do que Deus se pode conhecer, tem a criação. Então, a fé está atrelada à profunda confiança no caráter de Deus. E se mover na direção dele. E querer conhecer mais e mais dele. Isso é fé. Então, os heróis da fé, que a gente já citou um hoje, Abraão e outros, todos eles caminham por isso. Sim.
esse andar, Andar com Deus. E que não ignora fatos, que não ignora, que não fica alienado. Sim. Porque é uma coisa complicada, né? Exato. Você, vou largar tudo, igual Abraão. Abraão tinha muita coisa, ele era rico, tinha muitos bens, e aí? Vou largar tudo e vou para onde? Exato. Aí eu falo, essa fé em Deus não é uma crença alienada. Não. Essa fé em Deus é uma fé que ela nos faz inteligente. Abraão criou, depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, nasce uma nação poderosa. Sim. Uma nação extremamente inteligente. Não, José, tudo que ele fez, o que ele construiu. Extremamente inteligente. Por exemplo, finanças. Pô, José, os conselhos de José. Você está vivendo um tempo um tempo bacana, com bastante lucro. O José falou, então assim, ó, eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Nos tempos bons. Pronto. Aqui, bolo com fé, vamos lá. Questão até isso a Bíblia ensina. Até isso. Por exemplo, questão alimentícia. A Bíblia vai tratar. Um dos maiores milagres da Bíblia, de Elias, tem a ver com a cozinha, com o bolo. Com o bolo. Ou seja, a minha fé é verificável, é inteligente, Sim. porque ela está tratando com o meu Deus que é inteligente. O meu Deus que é a própria sabedoria. Eu acho que o maior problema, não da maioria das pessoas, né, mas tem muita gente que não acredita que a Bíblia é algo real. Exatamente. Eu já ouvi isso, muita gente, algumas pessoas já me falaram, assim, não, mas você acredita num livro de contos. Mas a gente consegue verificar historicamente isso daqui. Verificável. Verificável. Eu estive no Mar da Galileia, eu estive nas terras de Israel, eu estive no deserto da Judéia. É só alguém dar uma pesquisada aí e ver o que eles acharam debaixo do Mar Vermelho. Significa, Bruna, que por causa disso eu vou acreditar em tudo do jeito que está aqui, no sentido assim, ó, principalmente o Antigo Testamento, que é o maior... O Antigo Testamento, ele gera muitas questões, muitas questões. Então, principalmente o Antigo Testamento, ó, só para quem, a minha Bíblia é toda riscadinha. De quando é essa Bíblia? Essa Bíblia... Ela tem um ano? Que até o Bíblia Sagrada já pagou. Né? Não, essa Bíblia aqui, ó, ela é da década de 90, 93, só que eu tenho ela já faz um tempão, eu não me lembro. E eu esqueci agora o que eu ia falar. Quando você vai para o Velho Testamento, desculpa. Aqui, Fernando. Tô brincando. Desculpa. Aqui, ó. Quando a gente vai para o Velho Testamento, então tá. O que a gente tem que entender? A nossa fé não significa que a gente não pode fazer perguntas, muito pelo contrário. Porque o que de Deus se pode conhecer, Ele trouxe na sua palavra. Então agora, aula de teologia com a Bruna Rebelo. Quem é a expressão exata de Deus? Jesus. Pronto. O que eu posso conhecer caráter de Deus? Revelação plena de quem Deus é. Uma revelação plena de quem Deus é? Jesus. Jesus, sempre. Ponto. Então, entender o Antigo Testamento precisa entender a mente de Jesus e também entender a questão cultural, a questão, o mundo estava começando. Então, assim, é um mundo que estava começando. Pronto. Então, não tinha as leis que a gente tem hoje, eles não sabiam. Educação, não tinha. Então, existem situações que aconteciam, cabiam, e que quando você vem já no Novo Testamento, em Jesus, já se passou. Mas o Deus de toda a graça, Ele continua exatamente Ele o mesmo. é o mesmo, Ele não mudou. É que acho que como o Antigo Testamento, ele tem todo esse cenário acontecendo. Exatamente. E fala-se muito da ira de Deus, né, que desce como fogo e destrói todos os meus inimigos e mata todo mundo. A galera tem uma outra mente sobre Deus. Exatamente. Então, a gente tem um menino que trabalha com a gente, o Matheus. E ontem ele falou assim, eu tenho uma pergunta, ele é ateu. Acho que não por muito tempo, porque ele já tá com o pezinho ali. Ai, não posso expor. Corta, Jaque.
E aí? E ele fez uma pergunta, ele falou assim, por que que o Deus do Antigo Testamento é tão diferente do Novo? Que eu acho que é uma questão que muita gente tem. Sim. Então, exatamente porque passa por isso. Assim, ó. No Antigo Testamento, vamos lá, criação do mundo, as leis se organizando, os povos, aí entra na questão, povos, conquistas, questões de guerras culturais. Então, quando você vê ali o fato de o povo Deus escolheu uma nação, e tem uma razão porque ele escolheu uma nação, para que dessa nação viesse o nosso Salvador e todas as famílias da terra fossem abençoadas. O que significa que o alvo de Deus sempre foi todos. Tá. Agora, havia sim as guerras que esse povo de Deus travava. Não significa que esse Deus não é um Deus que é ódio e quer matar todos. Por quê? Porque quando você lê com o olhar de Jesus e você começa a ver a graça dele, por exemplo, esse Deus que mata todos, não mata quando Davi comete um dos maiores de seus pecados. Esse Deus que mata todos e disse que, por exemplo, a nação moabita, que era uma nação contra Deus, mas nós temos uma mulher moabita que se rendeu a ele, Ruth, uma mulher estrangeira. E isso é só um dos tantos Tem relatos. muitos e muitos. Por exemplo, muitos, né? o pior rei da história, Manassés. Ruim. Um Hitler. Manassés. Mas a Bíblia diz que quando Manassés se arrependeu, o Senhor perdoou Manassés. Então, eu estou falando de coisas do Antigo Testamento, não estou falando de coisas do Novo. Mas esse Deus de juízo, no sentido desse Deus que é fogo, também aparece nas partes do Novo Testamento. Quando Ananias e Safira fizeram o que era mal e morreram. É que acho que as pessoas hoje em dia confundem muito, né? Eu escutei já muito disso. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Só que as pessoas, tem muita gente hoje que acredita que Deus só é amor. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu sou pai, você é mãe, eu sou um amor. Eu também, mas amo minha filha. Um amor que sabe disciplinar. Senão a gente cria monstros, né? Senão você cria monstros. Sim. E Deus, Ele é tanto amor que nos enviou o seu Filho. Então, esse Deus amoroso também é o Deus que disciplina. Sim. E, infelizmente, homens, e aí entra também questão de mundo espiritual que nós vamos entrar aqui, são movidos contra Deus e, na verdade, eles vão apenas colher o que eles mesmos estão plantando. Uma das doutrinas mais difíceis para mim acreditar foi a do inferno. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas por que eu vou entrar nisso? Só por causa disso. Porque o C.S. Lewis, de novo invoco o C.S. Lewis, ele disse que o inferno, você está dentro dele, trancado pelo lado de dentro. O que significa que a hora que você quiser sair, a hora que você quiser abrir. Eu abro e vai embora. Caio fora. O que o C.S. está querendo dizer com isso? Que criou-se uma ideia de o Deus, ou você me segue ou eu te condeno. Não, vida e morte estão nas suas mãos. Mas eu, como teu pai, te digo, escolha a vida. Escolha a vida. Sim. O filho pródigo só aconteceu as coisas erradas que ele resolveu sair. Sim, a decisão dele, né? E aí, Bruno, já que estamos falando de fé, esse é o Deus que eu creio. A gente diz assim, o Adão, lá no começo, o Adão lá. Esse Deus é punidor. Então vamos lá, Deus é punidor? Deus pega um homem do barro. Deus faz um homem do barro. Faz do zero. Dá tudo para ele. Cria um jardim maravilhoso que o próprio Deus desce todos os dias para andar e conversar e falar com ele. Ele estabelece um único princípio. Não faz ali. É só uma coisinha, né? Não é nada. E vamos todo dia conversando o porquê disso. E aí esse homem se rebela contra Deus. Decide ser dono de si mesmo. Deus não faltou do encontro aquele dia.
Como você disse, ele descia. Deus desceu aquele dia. Ele desceu no encontro. O Adão não estava no encontro. Cadê ele falou, Adão, você, cadê né? você? Onde você está? Tipo assim, por que você faltou do nosso encontro hoje, Adão? Uhum. E o Adão, eu fiquei com medo. Deus falou, mas por quê? Esse Deus que sabe de todas as coisas não vem matando Adão. Não vem destruindo. Já pensou, ele desce como fogo, a ira de Deus? Vou destruir todo, então. Ele não fez isso. Ele desceu. Ele vai bater um papo. Por que, né, você fez isso? E ele disse que se eles comessem, eles morreriam. Adão não morreu naquele dia. É. Adão viveu 900 anos. É. Deus disse que daquela tragédia, ele criaria um plano que existe antes de todas as coisas. Sim. E que nasceria um menino que nos libertaria do pecado. É esse o Deus odioso que se interpreta? É. Mas E tudo que, tem uma consequência. E que ainda matou um animal e fez roupas para que o homem não ficasse nu. É esse o Deus maldoso? E que no fim das contas, ele assumiu toda a culpa para ele quando ele enviou seu filho. Que acho que é a parte mais da nossa fé, acho que é a parte mais surreal, e aí, né? entra a fé verificável. Por quê? Por que fé verificável? Porque não tem como dizer que Jesus não existiu. Não tem como. Eu fico assim, cara, como você pode falar? A primeira coisa que a gente vê, o nosso tempo é contado com o tempo de Jesus. Nós estamos em 2024. Calendário, né? Exatamente. Então, foi dividida a história antes e depois foi dele. dividida antes e depois de Jesus. Então o mundo funciona assim. Pronto, e não adianta os eruditos da filosofia falar, ele é um grande mestre, ele foi um grande sábio. Não tem. Ou ele é Deus, ou ele não é nada. Que ele veio Sim. ensinar as coisas que ele ensinou, fazer as coisas que fez, nos levar ao nível que ele nos levou e ensinar todas as coisas como ele nos ensinou, não só as coisas que a gente quer. Porque esse é um outro ponto da fé, Bruno. A fé me ensina a confiar no caráter de Deus e não apenas aceitar as partes que eu quero de Deus. Isso é meio fé. Eu não posso pegar essa Bíblia e falar assim, isso eu quero. Ah, isso eu não quero. Isso eu quero. Ah, esse aqui acho que é muito pesado, eu não vou querer. Não posso? De maneira alguma. Até porque os melhores remédios sempre são amargos. Tem uma expressão na linguagem dos profetas, tá? Que é assim, pegue o livro que eu te dou e você come. Na boca é mel. No ventre, amargo. Mas por quê? Porque existem coisas da palavra de Deus no relacionamento com Ele que serão maravilhosas. Mel. E tem outras que vão confrontar muito o que eu faço, né? Só que vão me curar. Isso é a minha fé. Essa é a minha fé. E quando a gente passa na fé verificável, Jesus, a manifestação dele, e aí entra naquele assunto, ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15, assim, ó, se Jesus não ressuscitou, não tem razão de nada. Mas ele ressuscitou com provas infalíveis. Não tem como negar. Ele ressuscitou. Sim. Não tem como. Um grande cientista, eu acho que é o William Ramsay, ele ganhou o prêmio Nobel e ele decidiu ler as escrituras para provar os erros existentes. E ele começou pelo evangelho que leva o meu nome, Lucas. Nossa, que é maravilhoso. Eu amo Lucas porque Lucas é mostrando que fé e ciência andam juntos. Lucas era médico. E o maior historiador, na minha humilde opinião. E quando William Ramsay começou a estudar, ele se rendeu à fé em Jesus. Não tem como, né? Por quê? Porque, como cientista, ele verificou. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, a nossa fé, ela parte
do caráter de Deus, da verificação. E aí, Bruno, eu faço uma pergunta. Você conhece tudo sobre Deus? Não. E por que não? Porque ele é tudo, ele é muito, ele é o maior. Como que eu vou conhecer tudo sobre ele? Não tem como. Então, Eu só sou um pozinho. porque o dia que eu entender tudo sobre ele, ele deixou de ser quem ele é. Ele é poderoso, né? Ele é o maior Ele que é a gente a entende. explicação de todas. Então, assim, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, a nossa fé, Bruno, não pode ser uma religião, uma coisa religiosa. Sim. Então, a fé e confiar no caráter de Deus está envolvido nas coisas mais básicas do meu dia a dia. No meu dia a dia, no que eu estiver fazendo. Sim. É porque eu confio no caráter de Deus, em quem Deus é, que como eu trato uma pessoa, Como que eu vou olhar alguém e como eu vou lido tratar com os alguém meus- mal se eu como acredito, lido com os né? meus problemas. Quando eu lido com o bolo que eu coloco no forno e esqueço de colocar fermento. Eu fiz isso essa semana. É por isso. Oh, E meu aí, Deus. aquele ódio. Mas nessa hora, É, que a minha fé é praticável. exatamente. É nessa hora. Eu vejo muito isso agindo em mim, né? Que eu vejo muitas mudanças. Acho que como eu consegui ter essa conexão com Deus mais velha, porque apesar de ter sido criada dentro de uma igreja, eu fui criada dentro de um sistema religioso. Então, Sim, até os meus cheio de 18 crenças. anos, 1 milhão de crenças. Então, a partir do momento que Deus me atraiu a Ele e eu tive essa fé racional, porque eu consegui ter essa consciência que a minha fé é totalmente racional. Porque no começo eu não conseguia falar assim, eu acredito. Eu não acreditava. Então eu precisei me aprofundar para eu conseguir acreditar, para eu conseguir ter fé. Então isso me levou a pensar de uma outra maneira sobre tudo na minha vida. Então hoje eu vejo o agir de Deus me transformando todos os dias. Né? Esses dias eu e o Fê, eu comprei uns ingressos pra gente ir no teatro levar a Lulu. E aí o Fê saiu com a Lulu pra ir pro Tatuapé, ele atravessou a cidade inteira com ela. E aí na hora... Lá vem. Lá vem. Aí, na hora, e eu em São Paulo também, só que eu tava em outro canto, a gente ia se encontrar. Aí eu falando com ele, e aí? Aí ele, não, eu tô saindo daqui, né? E ele tinha que pegar um Uber com ela. Ela tava com os nossos sobrinhos também. E aí ele falando comigo, não, eu vou pegar. Aí eu pus no endereço no Uber, eu falei assim, não, mas se você pegar o Uber agora, você vai chegar 15 minutos atrasado. Ele, não, vai dar certo. Aí beleza, pegou o Uber e eu lá no carro indo. E eu, né, Senhor, controla, que, né, pra eu não surtar. No meio do caminho, o Uber não quebra? Ele me liga, amor, o Uber quebrou. E eu, já? No carro. Tá bom, amor, beleza. Desliguei, pus meu louvor e fiquei, Senhor, não deixa eu acabar com esse homem, que olha, já me desceu, vai dar tudo certo. Eu só sei que eu cheguei no teatro e eu acho que de tanto conversar com Deus já estava bem. Chegou lá, ele chegou atrasado, beleza, peguei a Lolô, a gente brincou e tal, foi ótimo. Se fosse a Bruna de antes, ele ia chegar, eu ia olhar para ele com cara feia e eu ia ficar pelo menos uns bons 3 dias sem falar com ele. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você entendeu a situação, lidou com a situação. E existe, por exemplo, quando a fé ela não é racional, comportamental em Deus e na palavra, mas ela só é crença, a gente poderia ir para um outro extremo. Qual é o outro extremo? Aquele extremo assim, isso é o Satanás, é o demônio. É o demo que estava agindo na minha vida para ficar com ainda ódio. Seja, porque eu acredito no mundo espiritual. Tá, mas e daí? Como eu me comporto diante disso? É o meu comportamento que vai ditar. Exato, não vai adiantar também eu ficar expulsando e achar que tudo é... Eu repito, a fé em Deus e na palavra, ela é comportamental no sentido de lidar com situações e não culpar uma coisa
trabalhar com uma ideia de crença. As escrituras dizem que o homem espiritual, o homem no sentido de homem e mulher, o ser humano espiritual, discerne todas as coisas. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ó, as pessoas imaginam que ser espiritual é alguém que está lá zen, conectado com tudo. Isso não quer dizer que na hora a gente não vai ficar com raiva, Exato. que a gente não vai, né? Mas a definição espiritual, conforme Paulo, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E logo em seguida ele fala que é a mente de Cristo. Existe alguém mais humano que Jesus? Não. Então, ser espiritual é ser tão humano como Jesus era. E ser humano não no sentido de erros ou fracassos, mas como lidar com situações, com pressões. Quando as situações fogem do seu controle, isso é ser espiritual, é discernir. Opa, eu tenho duas atitudes. Ou eu abraço a minha fé em Deus, confio nele, acalma a minha alma, e eu faço essa noite ser uma noite boa, ou eu já explodo tudo, mas daí a minha fé não faz sentido. A minha fé não faz sentido. Aí não faz sentido eu crer. Porque aquele que disse, não andeis ansiosos, vai me ensinar que se eu acredito e eu estou nele, firmado nele, no fundamento, então por que eu estou ansioso? Opa! Exatamente. Isso tem que ser tratado em mim. Esse é o caminho da fé. Sim. E isso é fé. E a gente acaba criando uma questão de que se não acontecer, é porque de alguma maneira não era para acontecer, não era para a gente estar ali. Então, assim, a nossa mente acaba indo para um outro lugar, né? E aí o que eu falo pro Fê, que a gente acaba criando aquela positividade tóxica. Exatamente. Que o Fernando sempre foi, tá? Sempre. Eu falo pra ele que ele é insuportável. Ele sempre foi insuportavelmente positivo. Sempre. Essa mente de Cristo, mesmo sem crer, ele já tinha. Eu não, né? Vai. Mas é talvez isso que faz a sua fé também, junto com a do Fer, e de quem está conosco aqui agora, ter uma fé tão forte. Por quê? Porque como a sua fé vai agora sendo amadurecida e verificável e entendendo, é aquele negócio, a hora que você crê de maneira positiva, a partir também ninguém vai te roubar isso. Não, jamais. Então também ninguém rouba isso. E isso que é importante, porque quando a gente está fraco, com uma fé fraca, qualquer pessoa vai te influenciar de alguma maneira, ou positiva ou negativa, e vai ser ruim, né? Exato. E assim, tem uma coisa muito interessante, Bruna. Algumas dúvidas o próprio Deus gera em nós. É assim, a rainha de Sabá veio até Salomão porque ela tinha muita dúvida. Ela andou 6 meses, né, a viagem dela, para chegar até ele. Exato, ou seja, talvez essa dúvida é que faz as pessoas entrarem aqui agora e ficar aqui. Então, bendito seja Deus pelas dúvidas. Totalmente. A fé, ela é a irmã gêmea da dúvida, eu diria. Porque a dúvida atrai os questionamentos. E aí, a palavra de Deus, e Deus vem e gera fé. Então, as dúvidas fazem parte do caminho. Então, a gente tem um caminho para aumentar a nossa fé. Isso. Para que essa fé seja uma fé madura. Exato. E esse caminho? Esse caminho passa, primeiro, sempre vai gerar dúvida, sei de mim. Depois, eu vou ter que me expor. Deus não está numa questão teórica, ele é experimental. A fé é verificável. Provar e ver de que o Senhor é bom. Tem que provar, vai ter que se expor. Sim. Ponto. Nesse se expor, pode acontecer os caminhos de frustração. Alguns. Porém, eu não vou deixar, porque esse Deus a qual nós acreditamos, ele é relacional. Ele criou a gente, criou um jardim, tudo porque ele queria um relacionamento. Exato, né? E ele vai se relacionar conosco de uma forma ou de outra. Sim. Ele nos deu a palavra dele. E ele, pela natureza, e também deixou aqui o seu povo Sim. para que auxiliasse
para que fosse esses mensageiros das boas novas, como diz meu amigo, mensageiro das boas novas. Então tem um caminho e sempre é se expondo à palavra de Deus, sempre. E passa pela disposição de você aceitar, se livrar das crenças. Sim. Crenças da infância, crença que os pais colocaram, crença. De todos os jeitos, né? Preconceitos, ressentimentos, vai ter que se livrar. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na nossa igreja, eu sentia muita vergonha. Por quê? Eu acho que eu era tão ressentida e eu criei essa crença, né? Que todo mundo que crê em Deus era daquele jeito que eu conheci. Então, era um negócio tão grande que eu me sentia envergonhada de estar ali. E era uma vergonha tão grande, eu tive que quebrar aquilo. E acho que Deus me ajudou muito a ir quebrando, né? Cada crença que eu tinha. E isso, acho que muita gente tem hoje. Então é difícil para as pessoas que, né, ficaram tantos e tantos anos fazendo aquilo daquele jeito, falar, poxa, mas não é isso. E assim, é perigoso tratar a fé como mágica. Um relacionamento com Deus mágico. As pessoas procuram um relacionamento na sua vida espiritual como se fosse uma questão mágica. Aí eu vou lá, vou buscar Deus, sei lá onde eu vou, fazer uma oração e isso aqui vai sumir. Não, mais uma vez, Deus é relacional, não é mágico. Sim. Eu acredito em milagres, Sim. mas os milagres é a manifestação de que Deus está aqui. Não necessariamente que eu vou ficar tendo que viver de milagre em milagre. Sim. Porque talvez o maior milagre é não precisar de milagre. É porque se eu não preciso de milagre, eu estou no caminho eu estou que maduro, Deus eu estou confiando, estou entendendo, estou compreendendo. Sim. Então, essa questão mágica que a fé ganha e também filosófica, eu acho que esse é um grande problema, essa questão mágica. Sim. Porque daí você sai acreditando e colocando confianças em coisas que só vão frustrar. Sim. Vão frustrar. Totalmente. Então, eu acredito na fé bíblica relacional, nesse caminho com Deus, nesse dia após dia, um dia de cada vez, esse Deus que se relaciona comigo, essa fé que me torna mais inteligente, que me educa, que me faz acreditar em milagres, mas o Deus que me cura, essa minha fé que acredita que Deus que me cura também não significa que eu tenho que me alimentar errado. Essa fé que acredita que Deus me livra do acidente também não significa que eu tenho que andar sem cinto de segurança. É esse tipo de fé que eu acredito. Sim. É essa fé que lida com a vida como a vida é. Porque nós vivemos na Terra. Exatamente. Então, a Terra vão ter os perigos que a Terra tem. Que existe, porque existem de onde por aí. vêm as guerras, de onde vêm os terrores do mundo? A Bíblia diz, de vocês mesmos. Vocês que criaram, meus filhos. Vocês são maus. E Deus o tempo todo tem que... cadê Deus na tragédia que teve no sul? Levantando cada um para ajudar, para salvar. Sim. Fazendo movimentações. Sim. Dando livramentos. Mas o que plantamos, Deus não vai ter que ficar resolvendo os nossos problemas o tempo todo. Porque a nossa fé tem que ser uma fé responsável. Sim. Tem que ser uma Porque fé... tudo que a gente colhe, a gente plantou em algum momento. Exato. Né? E como que Jesus trata a fé? Mais uma sabatina, vamos ver como que a minha aluna do Instituto está. Meu Deus. Vou ter que estudar mais. Vai. Como que Jesus trata a fé? Você se lembra? Não. Não sei. Eu devo lembrar, mas essa pergunta foi muito... Pra ela. Você lembra? Ó, Jesus falou assim, ó. Se vocês tiverem fé. Não lembro. Meu Jesus. Como um grão de mostarda. De mostarda. Já lembrei, agora meu animou, Deus. Agora. Mas nesse mesmo momento que Jesus fala isso, os discípulos perguntam para ele, né? Tipo, pede para ele, mestre, então
aumenta a nossa fé. E por que os discípulos pedem isso? Porque eles estão tratando um assunto bem BO, que é perdão. Perdão tem a ver com fé. Então, quantas vezes tem que perdoar? E Jesus falou o quê? Todas as vezes do mundo. Dá 0 para ela. 70 vezes... 70 vezes 7. Tudo é 7, né? 70 vezes 7, porque eles acreditavam que 7 vezes, assim, eu já sou o supra-sumo da misericórdia. 7 vezes. Perdoei tudo. Nossa, eu já estou demais. Aí Jesus diz, não, 70 vezes 7. Que é um número muito alto. O mesmo erro. E se essa pessoa fazer isso no mesmo dia? Então, imagine se o Fer não te ouvir e pegar o Uber errado 490 vezes no mesmo dia. Seu Jesus amado. Então, Senhor. os discípulos olhou e falou assim, aumenta a nossa fé. Ele falou assim, cara, como que a gente vai conseguir? Pelo amor de Deus. Não dá. Aí Jesus vem. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. E ele usa o grão de mostarda, por quê? Ele diz o grão de mostarda, que é uma pequena semente e é uma hortaliça. Só que dentro da sua espécie, ela rompe e cresce a quase 4 metros de altura, que era a espécie que Jesus estava usando. Então, dentre as hortaliças, ela, por exemplo, ela se torna maior. Então, quando Jesus diz, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, ele não está elogiando uma fé pequena, ele está elogiando uma fé progressiva. Que pode crescer Que e vai ficar crescendo. gigantesca. Que vai vivendo de fé em fé, que vai Caraca. conhecendo mais Deus, que vai desenvolvendo maturidade, que vai aprendendo a lidar com os relacionamentos a partir de quem Deus é, e que vai desenvolvendo perdão. Porque se fé é viver como quem vê o invisível, o perdão é o exercício da fé que faz do visível o invisível. Caraca. Você viu o que fizeram contra você, mas você decide, pela fé, eu perdoo, eu não quero mais ver, eu vou tratar isso daqui para frente. Sim. Mas o perdão também não quer dizer que eu tenha que aceitar essa pessoa de volta na minha vida. Eu vou tomar uma água. Porque é uma questão, eu perdoo no meu coração, você Aí está nós perdoado. Vamos tratar níveis de perdão, né? Então vamos lá, assim, o perdão. Não significa que você vai ter que viver com a mesma intimidade e tal, mas você vai aceitar ela como seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. E você, lógico, não vai, perdão é um processo. Você não vai também estabelecer os mesmos níveis de intimidade. intimidade. Mas isso não significa que também não possa acontecer. Entendi. Porque Jesus estabeleceu Pedro como pastor da igreja, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes. Tá. Entendi. Então isso aí entra, isso vai da fé de cada um. Tem a ver com fé. Tá. Então tem a ver com o meu relacionamento com Deus, a minha busca de fé. Então assim, a minha fé, eu creio em Deus o suficiente e sei que Deus poderá transformar essa situação e Deus me dará a graça de aprender a conviver. José, quando José aprendeu a conviver, quando José aprendeu a perdoar os seus irmãos, e esse é um bom assunto para quem está conosco, José, meu herói da Bíblia, José, o do Egito, ele não foi o cara que saiu perdoando fácil, não. Não, ele fez um monte de coisa, né? Até... O José não foi perdoando fácil, não. Eu fico imaginando que se a Bruna tivesse, assim, uma sabatina com os heróis da Bíblia, esses caras iam passar muito mal na mão dela. Assim, você não foi tão bom assim, não, cara. Você não é assim tão fácil, não. Não é? E José... mas eu acho ótimo eles
terem feito esse monte de coisa, porque eu falo assim, Que dá um alívio, dá né? um alívio você falar, ai, pô. ufa. Imagina se todo mundo fosse nesse Não sou não é só eu que né, faço meu? um monte de Não é cagada. só eu que faço umas coisas erradas também, né? Não, Pô. às vezes eu sou muito expressiva, né? Deu pra perceber. Às vezes eu falo alguma coisa, aí eu tô, sei lá, mexendo em alguma coisa, mas que merda! Aí o Fernando olha pra mim, amor. Eu falei assim, amor, mas perdoa, Senhor, mas nem isso. Aí ele, olha, é uma luta viver com ele. Meu Deus do céu. A gente não vai tocar nesse assunto, mas esse assunto é um dia legal a gente tratar um dia, né? Eu acho ótimo. Essa questão disso. Porque não tem a ver, essas proibições, é interessante, não tem a ver com as questões religiosas, tem a ver com as questões daquilo que seja saudável. Daquilo que seja saudável. Sim. Então, por exemplo, fé e crença é o nosso assunto. E eu me lembro, eu vim de uma base religiosa que se batesse o pé, bateu o dedão naquela quina terrível, demoníaca, parece que é o Satanás que você vai empurra ficar a gente. semana inteira doendo, Pensando. vendo estrela. Aí você bate o pé, eu lembro que quando eu era criança, bati o pé, não pode, xingar, não pode fazer nada. Nadinha. Glorifica a Deus. Mas, gente... Obrigada, Senhor, porque eu tenho o pé, eu tô sentindo ele agora. Ai, que Senhor. isso, meu? Mas nem um... Não é? Poxa vida. Mas não foi isso que o meu Jesus fez quando ele disse, meu Deus, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? O desabafo da alma. Agora não significa que esse desabafo tem que carregar nível de escândalo ou descer o nível por causa do desabafo. Não, doeu, chora. Que raiva, cara, mas por quê? Meu Deus. Mas isso não pode ser o motivo de algo que pode ser ruim, que não seja bom. Então, e abrir um caminho para algo errado. Mas, voltando aqui para a questão da fé, da sementinha lá que vai crescendo, do perdão em si, que é um baita de um assunto. A gente tem muitos assuntos para tratar aqui. Exato. E que passa pela fé, pela questão da fé. E, por exemplo, eu invoco mais uma vez meu herói C.S. Lewis, quando Lewis disse que a maior dificuldade dele em aceitar o perdão é que ele é simplesmente fácil. Por exemplo, Davi, vamos dar o exemplo do grande rei Davi. Cometeu adultério, deitou lá com a mulher do cara lá, mandou matar o cara. Ficou um ano, aí ele confessou o pecado dele. E a Bíblia diz que na hora o profeta falou para ele, Deus te perdoou. Mano do céu. Nossa, assim, fácil. Nem um raio nada, na minha cabeça, nada. Assim, E essa é a maior dificuldade. Das pessoas entenderem, né? Porque é tão fácil. Desse Deus que diz, perdoa. Assim, acabou. Mas já esqueceu mesmo. Assim. E vamos tratar isso. Perdão seria o esquecer? Não. Mas o exercício de fé de alguém que decidiu não ver mais. Isso é fé. E o perdão exige fé. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Eu não esqueci ele, eu aprendi com ele, mas ele não tem mais poder sobre mim. É porque tem gente, a própria pessoa não se perdoa, né? Exato. E ela fica remoendo aquilo. Porque ela não consegue, aí entra a fé, acreditar na graça e na facilidade do perdão de Deus. Acabou, perdoou. Assim? Fácil, não vai ter mais nada. Não, agora você vai aprender a lidar com isso dia a dia. É isso. Que acho que é uma questão muito grande nas pessoas, né? Mais dúvida? Eu quero. É que a gente tinha separado perguntas, né? Tinha. Inclusive meu celular tá onde? As minhas perguntas estão lá. Não, mas eu tenho um ponto. É pra gente explorar as... Sim. A gente está falando de fé. E a fé, ela é uma decisão. Eu sou uma pessoa que não foi criada em nenhum ambiente religioso, espiritual, nada disso.
Mas Só um cortezinho. A minha meia é muito legal, né, pessoal? É um jeguinho, né? Um burrinho. A gente sempre vê suas meias. Eu acho É mó um barato. burrinho em homenagem do ursinho Pooh. Aqui, ó. Ah, maravilhosa. Ai, ai, muito Glória bom. a Deus aí, ó. Tá vendo? Muito bom. Na próxima vez eu vou vir com a do Mario Bros. mas a fé é uma decisão. Eu não tenho fé. Eu falo assim, então a partir de agora eu vou ter fé. E aí eu espero algo acontecer, e aí a fé... Automaticamente? Automático. Tenho fé. Automático tenho fé? Ou... Como que acontece? Como que é o processo? Uma pessoa que não tem fé para ter fé. Que ela... É uma decisão ou é algo que me toca, é um sentimento? É racional ou é emocional? O que acontece? Agora nós entramos num dilema maravilhosíssimo. Por qual razão? Porque Paulo disse, Filipenses 2, 12, eu acho, 12, 13, 2, 13, eu acho. Que, eu tô com a Bíblia aqui, eu fico aí nessa luta da minha... 2, 13, quando Paulo diz assim, que é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, o que significa isso? Aqui, ó. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, qualquer decisão de crer passa pela atuação divina. Sim. A gente teve isso. A fé é o dom de Deus. É. Como isso é gerado? A palavra, a exposição. Então, ao mesmo tempo que Deus coloca isso em você, é Ele quem opera em você, Ele também diz que é responsabilidade da sua decisão, sua. Então, eu diria que tudo começa por Ele, mas Ele nos deu a bênção e a escolha, e a responsabilidade dessa escolha, de responder a isso. Então passa por uma decisão de Deus, que me dá a capacidade também de tomar essa decisão a partir daquilo que Ele está fazendo. Acho que deu para entender? Para compreender? Então não é uma coisa única, não é só minha. Na verdade, parte sempre dele, em mim. Mas eu tenho que, no final, eu vou decidir a partir do que Ele está fazendo. Sim. Eu darei a última palavra? Não necessariamente. Por quê? Porque se Ele não sustentar, se Ele não ser aquele que move tudo isso, eu também não vou conseguir crer por muito tempo. Não mesmo. De maneira alguma. Então, Não tem como, né? ela passa por esse processo. Então Deus diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão tem que decidir. Sim. O Abraão tem que ir para cima. Se ele não for, ele não vai viver aquilo que Fé sem obras é morto. é morta. Então, fé sem obras, ela é morta. O que significa isso? Passa pela decisão minha. Oh, obrigada. Então, passa pela decisão As minha minhas perguntas. também. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. Pessoas cheias de fé, no sentido de, vamos trabalhar na ideia de fé, não apenas a fé em Deus aqui, mas fé do crer, né? As pessoas que decidem acreditar, que são positivas, como você, não, vai dar certo, vai para cima. Veja, foi uma decisão. Agora, quando isso está relacionado a Deus, isso já significa que eu até te colocaria como dom da fé. A Bíblia trabalha isso. Pessoas que já são assim, têm essa graça, nunca desistem. Sim. Mas ainda bem que pode ser gerado, porque é dom e pode Sim. pedir a Deus, Ele vos dará. Sim. Mas ela passa também pelo caminho da perseverança. Veja, o Antigo Testamento não tem necessariamente a palavra fé. Só em Abacuque 2 tem a palavra fé. Mas o Antigo Testamento trata outras palavras para fé, como coragem, Ousadia. confiança. Confiança. Josué, Não tenha medo, não né? tenha medo, ser forte e corajoso. Isso é fé. Então a Bíblia trabalha com isso. Agora veja, olha a ordenância, ser forte e corajoso. Sim. Decida crer, decida ir.
Entendeu? Vamos partir do pressuposto que tem pessoas assistindo agora a gente que vão, a partir desse momento, tomar uma decisão porque Deus com certeza levou isso para ela e ela vai tomar essa decisão de ter mais fé. Amém. Qual que é o caminho? Existe um mapinha, um caminho que a gente pode ajudar elas de como fazer? Porque eu recebi muita pergunta primeiro de como ler a Bíblia, eu não entendo nada. Como orar? Como me relacionar com Deus? Então as pessoas têm eu tive muitas dessas dúvidas até chegar hoje, que eu acho que eu ainda estou, né, bem pequenininha, aprendendo a esse relacionamento com Deus. Então hoje eu sei como é o meu relacionamento com Ele e como eu faço. Então assim, tem um mapinha que a gente pode dar, falar assim, olha, assim, 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 tem alguma coisa que ajude? Tem, vamos lá. Vamos seguir o conselho de Nosso Senhor Jesus, vamos lá. Carta aos Hebreus, o que a gente estava lendo agora, né? Hebreus 11, lá, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele exista. Primeiro passo é se render. Ele é Deus. E esse Deus é meu Pai. Esse é o primeiro passo. Você que decidir acreditar, decida se render a Ele agora. E assim, Ele é meu Pai. É Ele que fez os céus, a terra e tudo que existe. Ele tem resposta para tudo. Sim. Ele tem resposta para as coisas mais bobas, insignificantes. Ele vai me ajudar em tudo. Começa por aí. Crer que Ele exista. E que Ele é recompensador do que os busca. Veja, Ele é recompensador do que os busca. Então, tipo assim, é relacional. Você não vai... Ele não é, entenda o que eu vou dizer, e sem nenhum preconceito ou desmerecimento, mas Ele não é um ídolo. Ele não é estático, Ele não é uma crença. Ele é alguém. E Ele é recompensador, porque isso tem a ver com isso, com o diálogo. Então esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, tenha essa consciência. Segundo caminho, como orar? Se Ele é relacional, teu Deus, e quer ser o teu Pai, e talvez a gente está lidando com gente que não teve boas experiências paternas. Com certeza. Mas aquela experiência que você teve de amizade, ou com a sua mãe, ou com seu pai, independente da sua situação. Então, entenda que a sua oração aqui é como eu estou conversando aqui com a Bruna agora. E é esse trocar de ideia que Jesus diz assim, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que está em secreto te recompensa. Entra no quarto, fecha a porta. Esse quarto pode ser Aqui no caso do Fê, por exemplo, ele entra no escritório. O canto dele de conversar com Deus é o escritório. Na minha casa, a gente é uma casa pequena, e a gente era 5 pessoas. Uma casa pequena. Como vai orar? A gente entrava no banheiro. Onde der, né? Entra lá. Não tem lugar mais privativo do que lá. Ninguém vai entrar aqui. Não. Ia lá. As minhas conversas profundas aconteciam lá. E por que eu gosto de falar isso? Nossa, banheiro. Lá. Esse é o nosso grande problema. A maior revelação do filho pródigo foi num chiqueiro. Nossa. Aonde você estiver, quando você dobra o seu coração e diz, Senhor, eu quero falar contigo agora. Esse é o caminho aberto. E essa fé que eu acredito. E não tem uma oração pronta. A gente tem um modelo de oração, mas não tem uma formalidade. Eu não tenho que... Por exemplo, o nosso modelo de oração é os Salmos e Jesus. Jesus nos ensinou a orar e tratá-lo como nosso Pai. E pedir o reino e nos ensinar a lidar com as coisas do dia a dia, comida, perdão, tentação, livramento, coisas do dia a dia. E os Salmos, a gente tem que tirar um dia aqui só para falar de Salmos. Nossa, os Salmos, é maravilhoso. Os Salmos é a maior prova que eu posso e tenho que conversar de tudo com Deus. Aquele dia que eu tô com raiva de Deus, tô com uma raiva, e eu queria matar uns 10 hoje. Se eu não puder conversar isso com ele, eu vou conversar com quem? Pois é. Ele sabe. Eu quero matar
matar o Fernando hoje. Eu vou falar isso pra quem? Fala só pra Deus. Pra mim você não precisa falar. Não, pra você eu realmente não falo mais, né? Oh Deus, ajuda a tua serva, Senhor. Ah, Jesus, dá graça. Senhor, muito ressentimento, muito ódio, muito ódio. Aí, ó. Ai, ai. Mas os Salmos me dá essa liberdade. E ele é o único caminho que eu posso, ele é a única pessoa que eu posso conversar tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Sim. Ele é o único. Então, começa por aí, ó. Primeiro, crer. Se livrar das crenças, se livrar das imagens, das caricaturas que se tem dele. Segundo, começar a conversar com ele. E acreditar que ele vai te responder. Não como eu e você queremos. Não vai ser mesmo. Mas ele vai. Ela carrega o negócio. Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Não vai mesmo. E terceiro, né? Que é a se conectar. Procurar caminhos. Por exemplo, o nosso podcast aqui, Bolo com Fé, é um caminho onde a gente vai aprender. Sim. E ler a Bíblia. Pastor, onde eu leio a Bíblia? Você vai começar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, tá? Leia Jesus. Jesus. Como ele tratava as pessoas, como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com os problemas, que demônios existem, que situações problemáticas existem, como a gente lida com as dificuldades, como Jesus. Lê Você ele. tem indicação de alguma Bíblia boa de estudo? Aquelas que tem as explicações dos versículos embaixo? Para dar para as Tem. pessoas? Vamos lá. Nossa, agora ela me pegou de surpresa aqui. Mas eu vou lá. Ó, vamos começar por tradução de Bíblia. Sim. Tá? Que é muito boa. A minha aqui, ó, é Bíblia antiga. Então a tradução da minha Bíblia é muito B.O. Muito difícil, né? A minha, ela é difícil, mas não é tanto. Acho que é Almeida atualizada. É Almeida século XXI. Essa mesmo. É Almeida século XXI. Então assim, ó, para quem tá com a gente, ó, eu vou indicar a NVI, que é uma versão muito boa, mais fácil, tá? Sim. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A nova tradução na linguagem de hoje é uma excelente Bíblia para quem nunca leu Bíblia. É porque ela também perde algum significado. Você não... Ela vai perder não. um pouquinho, mas até a pessoa ir aprendendo a lidar, então ela não vai ter a linguagem tão poética e eu digo culta que as Bíblias carregam, que outras versões carregam. Tá. Então ela vai ser uma linguagem assim mais de boa. Que ela é a mais acessível, fácil de entender, né? Muito acessível. A NTLH é muito acessível. Eu tenho, inclusive, a minha NTLH é a Bíblia explicada para as crianças. Eu amo essa Bíblia, eu uso para as minhas mensagens, meus sermões, é a minha legal. Bíblia maravilhosa. E ela é uma boa Bíblia de estudo. Não é só para criança aquela Bíblia, não, aquela Bíblia é maravilhosa. Então, e eu acho que a Bíblia de estudo, NVI, é uma boa nota. Tá. Tem boas notas para começar a aprender. E ficar ligado aqui no nosso canal, porque aqui vai ser a melhor Sim, Bíblia de estudo aqui. Com certeza. Ficar aqui para a gente aprender. Então eu acho que esse é um bom caminho. Mas Mateus, Marcos e Lucas e João é o primeiro ponto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem algum dos 4 que deveria ser o primeiro? Dos 4, o primeiro, eu começaria nessa ordem aqui. Mateus, Lucas, Tá. Marcos, Mateus e João por último. O João é mais teológico, né? Muito. O João é extremamente metafísico, assim. No princípio era o verbo. E ele usa logos. Ele um cara, João é muito bom. João é maravilhosíssimo. Tá? E não façam, a não ser que porque Deus tem os caminhos dele. Mas, minha mãe conta, ela falou assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia assim. A Bíblia deve ser que nem todo livro, ela
Tem um começo, depois no meio é uma história e no final. Então eu vou ler o comecinho, vou ler o primeiro livro, depois eu vou no meio para ver como que é, e depois eu vou para Apocalipse. Quando chegou no Ai, Apocalipse, Jesus! assim, ó, entendeu mais nada que está acontecendo. Tá? Nossa. E o grande segredo da palavra de Deus, Bruno, é sempre pedir ajuda do Espírito Santo, mas assim, ó, são princípios que a gente aprende. E a Bíblia não, a palavra de Deus não apenas ensina o que a gente tem que fazer, mas o que a gente não tem que fazer. E a gente aprender a se identificar que a Bíblia é gente como a gente. Os heróis que viveram, gente como a gente. Sim. Então assim, perfeito é o Senhor Jesus Cristo. O restante é gente como a gente, que tiveram seus caminhos, que tiveram seus dilemas e como tratar tudo isso. Como eu disse, por exemplo, como eu disse aqui agora, Neemias, Deus numa construção de casa, construir uma cidade, bater massa, o cara está batendo massa e está orando. A viúva foi na cozinha, no bolo. É essa fé que eu acredito. Sim. Esse dia a dia, nesse experimentar e conversar a Deus em tudo que eu faço. Uma coisa que eu aprendi, que para mim foi um bom exemplo, que eu sou casada com o Fê. Se eu ficar uma semana sem falar com ele, o meu relacionamento com ele vai esfriar. Exatamente. Então, não vai ser legal. Se eu falar com ele uma vez por mês, quem dirá? Então, assim, o relacionamento com Deus, ele é assim como um relacionamento que você tem diariamente com alguém que você tem uma intimidade profunda. O que significa que de vez em quando a gente também briga. Ué, você nunca teve problemas em brigar com Deus? Eu já tive vários. Eu também. A gente sempre perde, mas não tem problema. Mas é só, isso é um detalhe. Tá tudo certo. Mas assim, ué. Por que não? Senhor, por que isso? Agora? E aí, Paulo diz, a minha graça, Paulo diz, eu briguei com Deus, mas a graça dele me basta. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim. É assim. Então, assim, esse relacionamento diário, e não apenas diário, em tudo. Sim. Sabe, Deus não está lá apenas, Ele está aqui. Sim. Em tudo. Então, esse relacionamento em tudo, essa conversa em tudo. Assim, gente, eu cheguei num nível que eu olho o armário e eu falo, Senhor, que roupa que eu coloco? Porque não sei. É isso. E não é sobre ser religioso ou fanático. É tudo. Sim. É tudo. Assim, eu lembro quando eu ia pregar, e às vezes eu me perdia. E às vezes eu, na época que tinha o GPS ainda, e às vezes você tinha que ficar atualizando, e luta. E aí, às vezes, algumas ruas não eram cadastradas. E várias vezes, não foi uma, várias. Eu parar assim. Eu falei, meu compromisso está dando hora, e agora. Eu falei, cara, ninguém mais conhece tudo do que Deus. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Quem quiser acreditar, acredite. A Tati várias vezes viveu essa experiência comigo. Meu filho Gabriel já viu outros que me acompanhavam. Eu sentia instintivamente pelo Espírito Santo o caminho que eu tinha que seguir. Isso não significa que eu não tinha que chegar lá no outro dia e atualizar o meu GPS. Mas significa que eu tenho alguém com quem eu posso contar sempre. Sim. E eu posso contar em tudo. E eu tenho aquele texto que eu amo, Salmo 127, nas versões mais antigas. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Então, esse movimento de Deus e da fé, é isso que me fascina. Mas isso quer dizer que a partir do momento que eu aceitei Ele e aceitei essa fé, a minha vida então vai melhorar? São só Não. flores. Será que a gente pode falar sobre isso no primeiro episódio? Fernando, o melhor é esse aqui, ó. Será que a minha vida vai melhorar? Tipo assim, ó. Aquele carregado de ironia. Vai melhorar. Ah, será? Vamos lá. Vai até beber uma água. Hum. Sim, eu tô vendo. Vamos Eita, lá. agora que eu vi o horário. Vamos lá. Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas.
Então, qualquer coisa para melhorar vai piorar um pouquinho. Principalmente quando eu tenho que me libertar de um monte de situação. Sim. Principalmente quando eu tenho que ser melhor, né? Mas se eu melhorar, ou seja, se esse Deus que está trabalhando em mim, a minha fé vai melhorar, o que estiver na minha volta vai ser atingido. É que o problema é que a gente acho que não se enxerga. Não. E volta na questão mágica. Acredita em Deus agora. Pá, e assim, aí a gente vai tratar quase que um misticismo. Então, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para os cultos, caçar um culto. Eu tenho que fazer jejum. Então não é um relacionamento. Vira como se fosse uma regra, um caminho fanático, religioso, não um caminho relacional. Não, assim, Abraão sai caminhar com Deus e já no primeiro percurso o cara entra numa terra e tem fome na terra. E aí? É assim, caminhar com Deus é assim. Assim, não significa que tudo vai melhorar. Significa que Ele vai fazer de mim, eu não vou dizer não uma pessoa melhor, eu vou dizer que a Bíblia usa uma nova criatura. Sim. Agora as coisas em volta, Ele vai me dar graça, Ele vai me dar discernimento, e eu vou aprender a lidar com as situações, vou aprender a fazer as melhores escolhas, vou aprender a cumprir os princípios, os resultados vão acontecer. Não significa que todo mundo vai ser milionário, não significa... Cria arranca essas fantasias da cabeça. Sim. Né? E vai então desenvolvendo esse relacionamento. E aí eu pergunto, o meu relacionamento com Deus é sobre as coisas darem certo para mim? Ou porque eu entendo que eu quero viver com Ele, por quem Ele é? E também porque Ele pode fazer coisas em mim que só Ele pode fazer. E eu preciso dele. Sim. Agora, não necessariamente que tudo vai melhorar. E entra para o lado espiritual. Tudo vai melhorar? Vai. Mas não vai ser mágica. Muito pelo contrário. Sim. E situações que eu tenho que passar, eu vou passar. A Bíblia diz assim, nos Salmos, foi bom eu ter sido afligido. Nós, aqueles que acreditam no Senhor, os únicos, e essa é uma raiva de outros, os únicos que tem resposta para tudo, porque quando tudo parece não fazer mais sentido, eu sei que o meu Deus está no controle. Sim. Agora eu digo, como que você para uma pessoa assim? É imparável. Como você para uma pessoa? Se ela está passando uma dificuldade, Deus está no controle, eu vou aprender, eu vou sair daqui. Se ela está passando uma fase boa, isso aqui é para mim ser ajuda para alguém. Se ela perdeu alguém, eu vou lidar com a dor. Sim. E Deus está no controle. E se essa pessoa está em Jesus, ela está com o Senhor. Se uma doença veio, não, de alguma forma, isso vai se transformar para o meu bem e para o bem de alguém. Como que você para alguém assim? Sim, é imparável. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O filósofo e pensador, eu ouvi isso dele, isso me marcou. E que eu acho que ele é ateu, mas filósofo e pensador, ele é historiador, que é o Leandro Carnal. Em uma dos debates, acho que tem, muito bom essa fala dele, quando perguntaram sobre Paulo. E ele disse, ele disse, palavras dele, entre aspas, abre aspas, ele disse assim, não falo com ironia, mas eu tenho inveja da fé de Paulo. Porque quem tem uma fé assim, não tem medo de nada. Não. Fecha aspas. Exatamente. Quem tem uma fé que diz, ganhando ou perdendo, tendo tudo ou não tendo nada, tudo posso naquele que me fortalece. É surreal, né? Não dá para parar uma pessoa E dentro de uma prisão. Não dá para parar um cara assim. Não dá, não tem dá. como. É imparável uma pessoa assim. É imparável. É imparável. É surreal. Aí as pessoas perguntam assim, Bru, eu vou dar o meu caso, tá? O nosso caso, mas o meu aqui, garoto, pobre, autista, como? Se a minha fé em Deus não é verificável, então não faz sentido eu estar aqui, porque ela é verificável. Sim. Deus resolveu
a minha questão, o meu autismo, não. Tem limitações como todos. Graças, bendito ao Senhor, e Ele, por alguma razão qual desconheço, não permitiu com que o meu nível fosse um pouco mais alto, mas não significa que eu não tenho tanto problema quanto um autista tem. Minhas limitações. Porém, nele eu encontro as forças necessárias. Então, a caminhada da fé faz isso. Você rompe as barreiras. Sim. Você, o Fer e tantos outros que estão conosco, dizer que essa fé não é verificável e que a fé não faz com que a gente enfrente os desafios e fala, cara, como que eu passei por isso? Nem eu sei. Não tem uma explicação sem ser Deus. Não tem É nenhuma impossível. explicação. Não tem. E é por essa razão que, não tendo respostas de tudo que eu queria, eu tenho Deus. Para mim já é E suficiente. aí já era. Eu acho que a gente encerra nosso papo de fé aqui, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, meu Deus do céu. Talvez muitas questões, né, devem ter surgido na sua cabeça, mas a gente vai ter muito tempo para bater vários papos, falar sobre várias coisas. Exato, eu acho que para a gente assim, já encerrar, mas seria, e é importante, ao pessoal que está conosco aqui, veja, isso não é um papo religioso, não tem a ver com instituições, tem a ver com a saúde espiritual, emocional e física. Tem a ver agora em entender que algumas coisas talvez não estão dando certo, porque a matriz, que sou eu, ponto, as coisas vão fluir a partir de mim. Sim. Então, se eu estiver todo desorganizado, não vai dar. Acontece, né? As coisas não fluem. E, Lucas, como que eu vou me corrigir? Sozinho não vai dar. Mano, não vai dar. Não dá. Dá? Não dá. Não dá. Não dá. Tem como. Também fugir dá? Não dá, eu já tentei. Não dá Ela também. tentou, não dá. Não dá. Resistir dá? Não dá também. Não. Ela perdeu também. Não dá. Gente, eu perdi tudo. Tudo legal. Tá tudo certo. Mas as minhas percas foram lucro. Muito. Que incrível. bendita derrota. Então, É maravilhoso. quando a gente perde para Deus, a gente ganha. E de vez em quando, que nem Jacó, Deus aceita perder para ganhar. Sim. Jacó venceu Deus porque Deus decidiu perder para ganhar nele. Não, essa é uma história muito... Em outro episódio a gente vai falar sobre isso, porque isso é uma coisa que meu Deus, a nossa cabeça vai assim... Enfim. Amém. Foi um papo incrível. A gente vai deixar todos os nossos canais, né? Links, tudo para vocês seguirem, tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, estejam ansiosos para o próximo papo. Vão deixando sugestões, perguntas aí, que a gente vai pegando os assuntos e trazendo sempre aqui. Exatamente. Tá bom? Espero que esse episódio tenha ajudado você a ter fé e a crer em Deus. E a partir desse momento você ter essa caminhada com E crer em Deus vai fazer você confiar em si mesmo. Com certeza. E naquilo sempre, que Ele colocou em você. Sempre. Deus abençoe Deus e até abençoe. o próximo episódio. Tchau. Tchau.